essas velhas árvores mais belas, do que as árvores moças mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem afere o inseto à sombra delas, vivem livres da fome e de fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória de alegria e de bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando consolo e sombra aos que padecem. Neste lindo soneto denominado A Velhice, de Olavo Bilac, há um retrato da sabedoria, mansidão e aconchego que pode haver no processo de envelhecimento, assim como o das árvores. Mas será que todos nós estamos preparados para este momento? Um estudo da Universidade de Duke, com mais de 940 neozelandeses que foram avaliados aos 26, aos 32 e aos 38 anos, demonstrou que ao chegar aos 38 anos, muitas pessoas têm um envelhecimento biológico compatível com alguém de 30 anos, mas uma boa parte chega a ter um envelhecimento biológico de alguém de perto de 60 anos. Mas por que isso acontece? Há alguma coisa que você e eu possamos fazer para envelhecer com mais sabedoria e mais saúde? Um outro importante aspecto a ser mencionado são as questões psicológicas e emocionais que envolvem o envelhecimento. Uma época em que muitas vezes a beleza, como se diz nos padrões da sociedade, vai embora, em que as forças se vão, nós precisamos muitas vezes depender de alguém que nem conhecemos. Como é que a sua cabeça, como é que as suas emoções e sentimentos estão alinhadas para receber este momento? E você, mesmo jovem, já está preparado e está vivendo de forma a envelhecer com saúde e sabedoria? Como envelhecer bem? Esse é o tema do programa Vida Viva que começa agora. O Vida Viva está no ar e eu estou muito feliz pela oportunidade de estar com você pela TV Novo Tempo por mais uma semana. Como é que foi sua semana? Tudo bem? Teve algum problema, alguma dificuldade? Manda para nós a sua dificuldade, o seu interesse, o assunto que você quer ouvir a gente conversar. A gente vai trazer aqui a sua ideia, a sugestão, aquilo que faz com que você deseje aprender sobre como viver melhor. Esse é o assunto do Vida Viva. Nós desejamos que você viva melhor em todas as esferas da sua vida. Curta a nossa página no Facebook e se você tanto programas anteriores como esse programa de hoje, que nós vamos falar sobre envelhecimento e tantas coisas interessantes, se você sentiu que foi útil para você ou acha que pode ser útil para alguém, entra lá no nosso canal no YouTube, Programa Vida Viva, e indique para alguém, assista, compartilhe, porque esse é o nosso desejo, que você e nós aprendemos juntos dia a dia como viver melhor. Você que é jovem e que está pensando, vou mudar de canal porque envelhecimento está muito longe, não tem nada a ver comigo, deixa eu dar um recadinho para você. Envelhecimento diz muito a respeito do que você vive hoje. Você que é jovem e pensa que está tudo lá muito distante na sua vida, saiba que as atitudes que você toma hoje, enquanto jovem, vão influenciar o seu dia de amanhã. E por isso é que eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Trouxemos a doutora Sueli Stabile, que é ginecologista, mestre em Ciências da Saúde, especializada na área de ginecologia pelo IANSP, não é isso? Que bom te receber aqui, doutora Sueli. Sim. É um prazer tê-la aqui no Vida Viva. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Sueli, conta pra nós, o envelhecimento, na verdade, é uma doença? Como é que acontece o envelhecimento de todo mundo? Porque basta nascer para envelhecer, não é verdade? Como é que ele acontece? Na verdade, o envelhecimento, para alguns que não aceitam que isto é um determinismo da vida, na verdade, pode parecer que seja uma doença e eu não quero que isso aconteça comigo. Muita gente acaba pensando assim. Se a gente for analisar quando é que o nosso envelhecimento começa, quando é que ele se inicia, a gente sabe que a partir dos 25 anos, geralmente as nossas funções já começam a lentamente se deteriorarem, dependendo basicamente do nosso estilo de vida. Pelo menos no que diz respeito à pele, a gente perde 1%, 1 a 2% de colágeno por ano a partir dos 25 aos 30 anos. E a gente imagina que isso aconteça também nos órgãos internos, né? Então, isso acontece em todos os órgãos, na verdade, e com o passar do tempo, a produção hormonal de todas as glândulas do nosso corpo, realmente ela vai decaindo.
E isso daí ninguém sabe, na verdade, se nós envelhecemos porque nossos hormônios, de um modo geral, vão diminuindo ou se o envelhecimento causa uma diminuição dos hormônios que pode não ser tão grave no caso dos homens em relação aos hormônios sexuais e no caso das mulheres, quando entram na fase da menopausa, essa diminuição existe para todas, de uma forma maior ou de uma forma menor, dependendo das condições de funcionamento dos ovários que elas têm. A gente não sabe, então, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ficamos assim, né? A gente fica nessa dúvida, exatamente. E você que é homem, que também fala, ginecologista, vai falar de envelhecimento. Olha só, envelhecimento é para homem e para mulher. Todo mundo que basta nascer que já dá início ao processo de envelhecimento. Então, você que é homem também tem que assistir o Vida Viva até o final. Agora, eu queria que você dissesse quais são as principais alterações que a gente vê. Pode falar das mulheres e fazer uma analogia do que você vê com os homens, mas quais são os principais sintomas que você vê de envelhecimento que incomodam no seu consultório? O que você acha que tem sido mais importante? Na verdade, eu acho assim, a gente separa o envelhecimento na parte orgânica e física e fisiológica e na parte estética. Tá. Então, realmente, para a mulher, o envelhecimento que muda a aparência, para algumas incomodam muito. Então, a gente sabe, por exemplo, em relação à pele, o maior formador de colágeno que existe é o hormônio estrogênio. Sim. Então, o que acontece com a diminuição do estrogênio? Vai acontecer, é claro, a diminuição do colágeno, o aparecimento das rugas. Porém, o fator maior de envelhecimento da pele, que as mulheres infelizmente se esquecem, é o dano solar. É verdade. E aí tem uma parte que cabe a nós, né? Mas a gente deixa de fazer aquilo que a gente sabe que deve para prevenir ou retardar o envelhecimento, né? Então, exatamente. Então, o envelhecimento vai existir para todos nós, agora depende muito do estilo de vida que você assume para você ter as consequências dele ou não. Então, por que algumas pessoas envelhecem de uma forma que você vê nitidamente isso e outros parecem que congelam no tempo, tomou formol, aquelas coisas que as pessoas falam? É lógico que existem os recursos da cirurgia plástica. Eu não estou tocando nesse assunto porque isso já é um meio que a medicina utiliza para congelar a pessoa naquele estado. Mas não há necessidade, às vezes, da cirurgia plástica para você estar bem. Então, existem alguns tripé, existe um tripé ou mais pés nisso do envelhecer bem, que seriam, basicamente, você ter um sono adequado, você ter uma alimentação adequada, você ter uma atividade física regular, você ter paz de espírito, e você estar feliz com o que você é nessa vida. Então, eu acredito que as pessoas que valorizam muito o ser, além do ter e do poder, eu acho que são pessoas que se dedicam mais a esses cuidados da parte orgânica, e isso vai se refletir na parte estética automaticamente. Eu gostaria que você mencionasse um pouquinho sobre as questões psicológicas que envolvem o envelhecimento, porque sabe-se que o Brasil, e quem está nos ouvindo, pode até ser que já saiba, senão vou contar para vocês. O Brasil já ultrapassou os Estados Unidos em número total de cirurgias plásticas, especialmente as estéticas. Então, nós temos um povo que é muito vaidoso, que cultua muito a aparência, né? Faz muito academia, também talvez porque seja quente, as pessoas andam muito sem roupa. Tem muito a ver com isso, mas eu gostaria que você mencionasse por que é tão difícil para o brasileiro ou para as pessoas de maneira geral aceitar o envelhecimento. E aí não é só a mulher, né? Aí é mulher, homem, é uma coisa geral. Por que é tão difícil envelhecer? De um modo geral, a gente percebe que para os homens ter uma ruga, uma careca, uma barriguinha, não é uma coisa assim tão dolorosa para alguns como isto para a mulher, isso é muito forte. Principalmente por causa daquilo que eu estava comentando, a cultura do você ser. Então, infelizmente, existem muitas mulheres que, por causa da mídia, das mulheres maravilhosas que aparecem na mídia, elas acham que elas têm que seguir aquele padrão de beleza das mulheres que vivem realmente, a sua profissão é baseada na sua beleza física, no seu corpo. Então, essas mulheres realmente, elas têm que estar
com tudo certinho, tudo em ordem. Algumas mulheres têm no parceiro o cobrador de elas estarem muito bem. Então, o que a gente percebe? E muitas vezes ele mesmo não está muito bem, mas ele exige que ela esteja muito bem. Muitíssimo então, bem. A gente percebe que quando o parceiro aceita o envelhecimento da mulher e valoriza nela o que ela é, como esposa, como mãe, como companheira, talvez esse peso das ruguinhas fique um pouquinho menos acentuado e ela vai se acostumando com aquilo e vai aprendendo a lembrar-se das vantagens que existem em ter mais de 40 anos. Uma coisa que você mencionou que eu achei super importante. A gente é muito mais do que só um corpo, né? A gente tudo aquilo que a gente viveu, todas as nossas emoções, o nosso conhecimento, a nossa cabeça, às vezes a gente acaba esquecendo, deixando tudo isso de lado e simplesmente esquecendo que nós somos mais, o que está aqui por fora vai passar, vai envelhecer, vai murchar para todo mundo, né? A gente olha as modelos que a gente vê na mídia, um dia também não vai cair, tudo vai enrugar, vão ficar velhas, né? Então é importante que durante a vida a gente vá cultivando também o que tem por dentro, não cuidar somente do que tem por fora, né? Fica escrava, né? Pode falar. Exatamente. Eu acho que eu não sou absolutamente contra a cirurgia plástica. Claro que não. Não sou contra. Se a mulher tem alguma coisa que está incomodando, vamos resolver. Ela vai ser mais feliz para ela e para os outros? Pode resolver, não tem problema. Mas o que a gente vê é que tem mulheres que se retalham a troco de um corpo perfeito. É cirurgia todo ano, é um procedimento cirúrgico, todo ano é um procedimento estético. E elas não são felizes com isso. Aí a gente vai na consequência, mas não na causa, né? Exatamente. Então, eu penso que é isso. Na hora que você começa a cultivar os seus valores internos, na hora que você entende a fisiologia do seu corpo, por exemplo, se você não cuida do seu osso quando você é jovem até os 25 anos, você vai perder osso, teu osso vai envelhecer. Então, você precisa cuidar do seu osso, você precisa cuidar da sua alimentação, do seu estilo de vida, porque a parte genética, para você envelhecer melhor, é muito importante. Mas o que a gente chama de epigenética, que são todos os fatores ambientais que vão interferir no seu DNA e vão mudar o curso da sua fisiologia. Se você cuidar disso, essa epigenética não vai influenciar tanto a tua parte orgânica e você vai ter uma idade que eu acho assim, o importante é você estar bem para a sua idade. Exato. Não é? Então, você estar bem, você estar ativa, você colocar o teu cérebro para funcionar. Então, isso sim, o que a gente pode fazer para ter um cérebro ativo, para ter músculos em ordem? Então, isso depende muito menos de procedimento cirúrgico do que da sua boa vontade em cuidar do seu corpo e da sua alma. Quer dizer, você que fica lamentando aí, mas puxa, quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 20 anos, saiba que você tem uma parte a desempenhar na questão do seu envelhecimento. Às vezes a gente olha aqueles idosinhos que são bem ativos, que dirigem para qualquer canto, e você fala assim, eu quero ser um idoso que nem ele. Mas para você ser um idoso que nem ele, você tem que ser um jovem como ele foi, não é verdade? Exatamente. E tem toda uma parte, como a doutora mencionou, que diz respeito ao seu sono, ao que você come, ao que você não consome ou evita, ao fato de você confiar em Deus, ou estar com a mente sempre pensando coisas boas, sendo feliz, tendo bons relacionamentos, isso tudo é importante. Então você olha aquele velhinho e não esqueça de viver que você deve ser como ele foi jovem. E você que é jovem, seja um jovem saudável, tenha bons hábitos de vida para que você possa ser um idosinho também daqueles que vai arrepiar, não vai depender de ninguém. Agora eu gostaria que você mencionasse sobre reposição hormonal, porque você falou no começo da nossa conversa que a gente não sabe se vem primeiro a queda de hormônios ou vem o envelhecimento. Então, se a gente repuser os hormônios, em tese a gente estaria retardando. É assim mesmo ou não? Olha, na verdade, a gente sabe o seguinte, quando existe uma queda grande de hormônios e são mulheres que necessitam da reposição hormonal e não fazem isso, realmente isso vai acelerar o envelhecimento do osso, o envelhecimento da pele, da cognição. Isso é um fato meio claro. Já está estabelecido. Claro, mas veja,
não são todas as mulheres e homens, porque nós temos que falar da diminuição de hormônio nos homens também. Não são todas as mulheres e homens que vão precisar de uma reposição hormonal. Por isso a importância de você ter um médico que te acompanhe no decorrer da sua vida. Então, normalmente, tem se debatido muito nos congressos de ginecologia quem seria para a mulher o médico que poderia fazer um acompanhamento dela, de um modo geral, da saúde física dela, e estão querendo atribuir ao ginecologista essa característica dele não encarar a mulher como uma vagina, um útero, uma mama, de você ver a mulher como uma pessoa. Então, a gente teve um congresso muito interessante esse ano ainda em Ribeirão Preto, onde uma das aulas, o professor Gerson Lopes de Minas Gerais, ele começou a aula dizendo o seguinte: da mesma forma que você não cura os olhos separados da cabeça, da mesma forma que você não cura a cabeça separada do corpo, você jamais poderá curar o corpo separado da alma. Olha que interessante. Então, isso é um fato. Infelizmente, as especialidades médicas se fragmentaram. Então, você tem o ortopedista que cuida da mão direita, o ortopedista que cuida da mão esquerda, né? Então, nós precisamos de alguém que veja a pessoa, o homem e a mulher, como um ser humano completo. Então, alguns ginecologistas estão se propondo a isso. Então, quando a mulher faz a consulta ginecológica, ele vai dar uma orientação de um modo geral em relação à alimentação, ele vai saber do sono, ele vai saber da atividade física e ele vai saber se existe a necessidade ou não da reposição hormonal. Para as mulheres que não têm contraindicações, porque os hormônios têm efeitos colaterais. Fala um pouquinho sobre as contraindicações, porque quem está nos assistindo, de repente, então, já sabe se é candidato ou não a repor. Então, a reposição hormonal para os homens, de um modo geral, se todos os homens lembrassem que mesmo estando se sentindo bem, seria interessante uma consulta com um andrologista. Nós não temos muitos andrologistas no Brasil. Talvez o urologista possa fazer esse papel. Então, o que seria o ideal? Ele está bem, ele não está sentindo nada, dosagem hormonal da testosterona com 40 anos. Que é a hora que ele vai ao urologista para fazer o quê? A prevenção secundária do câncer de próstata. Não é? Que é o quê? Tentar detectar precocemente através do toque retal e dos exames de sangue, o PSA é um deles. Lembrando que o PSA é um exame que em 20% dos casos de câncer de próstata, ele dá negativo, ele dá normal. Então não adianta só fazer exame de sangue, muitos homens acham que eu fiz o meu PSA, está muito bom, eu não preciso fazer o exame de toque. Porque ainda existe aquele preconceito, né, sobre isso. Mas não há nenhum exame para o homem que detecta câncer de próstata precocemente como o toque. Não existe. Né? Então, o que o homem faria nesse sentido em relação a hormônios e envelhecimento? Dosagem de testosterona com 40 anos e vai fazendo um acompanhamento. Por quê? Vamos supor que o limite máximo da testosterona seja 700. E ele tem 700 com 40 anos. Se com 60 ele tiver 200, ele pode estar dentro do normal, mas olha a queda que houve. Então, essa pessoa teria indicação da reposição hormonal. Qual é o grande problema da reposição hormonal do androgênio, que seria o hormônio do homem? Fígado, aumenta o risco de câncer de fígado e aumenta os problemas hepáticos de um modo geral. E o câncer de próstata também aumenta se a reposição da testosterona for feita de forma inadequada. E para as mulheres? Para as mulheres, então, chegou a idade da pré-menopausa, a pergunta frequente, doutora, como eu vou evitar o envelhecimento, como eu vou fazer na menopausa para evitar os problemas da menopausa? Então, problemas da menopausa a gente evita tendo uma vida saudável. Certo. Comendo certo e fazendo atividade física, é aquilo tudo que eu disse para vocês. Agora, em relação à reposição hormonal, a gente vai ver, primeiro, quem precisa? Quem precisa de hormônios, nós vamos ter os sintomas característicos daquele sinal de que ela está precisando. Se ela precisa, ela pode ou não ingerir os hormônios? Porque existem contraindicações. Então, problemas cardiovasculares sérios, trombose anterior, câncer de mama, algum outro tipo de câncer também contraindica. Então, o médico é a pessoa certa para saber, olha, você tem fatores
que contraindicam o uso da reposição hormonal, ou não. Você está precisando e você pode. Você está precisando, você não pode. Nós vamos ver outras alternativas para minimizar os danos da falta de hormônio. Ai, foi muito boa a nossa conversa, mas o nosso tempo está encerrando, doutora Sueli. Quero que você deixe agora, falando naquela câmera, um recadinho para quem está nos assistindo. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que a gente tem que aproveitar as coisas boas do envelhecimento. Então, quando a gente envelhece, a gente ganha também a oportunidade de não estar escrava da beleza física e poder realmente exteriorizar a nossa beleza interior, que é isso daí que, na verdade, deveria ser o mais importante desde a nossa juventude. Eu acho que isso é o que vale. É isso mesmo. Muito obrigada, doutora Sueli. Queremos Obrigada. contar com a sua presença mais vezes, viu? Prazer é todo meu. E agora eu quero falar um pouquinho com você. Quero ler 2 trechinhos para você. Primeiro, um texto de Marta Medeiros, que diz assim: quando olho para o meu passado, encontro uma mulher bem parecida comigo, por acaso eu mesma. Porém, essa mulher sabia menos, conhecia menos lugares, menos emoções. Para você saber que o envelhecimento não é de todo mal, o envelhecimento tem coisas positivas e que você possa aproveitar todas elas. O nosso Criador também deixou um conselho muito importante sobre o envelhecimento para você e para mim, que está em Salmos 71, versos 17 e 18. Eu vou ler para vocês. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando eu estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Saiba você, que assiste a TV Novo Tempo, que existe uma parte que você tem a desempenhar. O envelhecimento, a velhice não é o fim da linha, e que você possa aproveitar essa terceira idade, que na verdade é a melhor idade, mas desde o princípio, que você possa viver feliz aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, quantos mais anos Deus te permitir viver até que Ele volte. É o que a gente sempre fala aqui no Canal da Esperança. Fique agora com a mensagem do pastor João Cláudio Chaguri. Até a semana que vem. Prazer estar com você mais uma vez. Nós queremos agradecer a Mari pelas grandes informações importantíssimas para a nossa vida. E hoje eu quero trazer uma mensagem maravilhosa a respeito de como envelhecer com sabedoria. Você sabe que nós nos preocupamos com isso. Muitos começam bem e terminam mal. Mas o que a palavra de Deus nos diz? O que as Santas Escrituras nos traz a respeito do assunto? E eu quero partir para um cunho espiritual. A sabedoria em estar com Deus, a sabedoria em participar com o Senhor. E nós vamos abrir a palavra de Deus nesse momento em Gênesis capítulo 5. E nós leremos o versículo 21 das Santas Escrituras e o versículo 22. A palavra de Deus nos diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Querido, o que a palavra de Deus está nos dizendo? A palavra de Deus está nos falando a respeito da caminhada de Enoque com o Senhor. Provavelmente Enoque teve grandes experiências com Deus, porque a Bíblia nos diz que após essa caminhada, Deus o tomou para si, Deus levou para ele. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Que para nós, o envelhecimento com sabedoria, é importantíssimo que nós andemos com Deus. Andar com Deus é muito mais do que uma simples prática religiosa. Andar com Deus é conviver com Jesus Cristo. É viver Jesus na vida, é ter esta convicção que Jesus muda o nosso coração, é ter esta convicção que Jesus pode fazer coisas maravilhosas em nosso ser. Andar com Deus é você ter comunhão com Ele, comungar com Jesus, receber esta sabedoria que vem de Deus. Certa ocasião, Salomão pediu sabedoria a Deus, e Salomão, ao pedir sabedoria a Deus, ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança.
Salomão queria ter uma vida em que pudesse ter sabedoria nessa caminhada com o Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus concedeu a Salomão sabedoria. A palavra sabedoria no hebraico é yokomar, o que significa senso de justiça. Andar com Deus é ter senso de justiça, e só Jesus Cristo é capaz de nos dar esse senso de justiça. Só Jesus Cristo é capaz de transformar a nossa vida. É Ele que nos dá a capacidade para o discernimento. E o discernimento é um envelhecimento com sabedoria quando vivenciado em nossa vida. Mas o que a palavra de Deus ainda nos diz a respeito desta comunhão com o Senhor, de comungar com Deus? E nós vamos abrir a palavra de Deus em São João capítulo 14, o versículo 6, e veja o que diz as Santas Escrituras. A palavra de Deus nos diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, andar com Deus, querido, é ter Jesus na vida. A palavra de Deus está nos dizendo o seguinte: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está se referindo ao santuário terrestre. O santuário terrestre era dividido em 2 compartimentos. Entretanto, existiam 3 portas no santuário terrestre. A porta da rua para o pátio era a porta do caminho. A porta do pátio para o lugar santo era a porta da verdade. E a porta do lugar santo para o lugar santíssimo era a porta da vida. Ao Jesus trazer estas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está dizendo: eu sou o próprio santuário de Deus na terra. Caminhar com Deus, querido, é conviver com Cristo, é viver esse santuário na vida, Jesus na vida. E toda pessoa que vive esse santuário, Jesus na vida, envelhece com sabedoria. E eu faço agora um convite a você neste momento, meu querido, minha querida, que você entregue a sua vida a Jesus Cristo, para que você viva Ele, comungue com Ele e tenha sabedoria na sua velhice. Um grande abraço e até a próxima.